Bom, o tema hoje é vidas passadas. Eu vou colocar um foco em regressão a vidas passadas. Então foi um tema bastante pedido aí, que eu tenho bastante coisa para falar. Mas vamos dar uma pincelada aqui, né, nos conceitos primeiro. Não é só o espírita que acredita na pluralidade das vidas, né? Ou seja, que existem várias vidas na matéria. Todo espiritualista acredita na vida do espírito, né? E na vida, geralmente, na pluralidade das vidas. Na prática, a gente nasce bebezinho, né? Mas o espírito já tem muitos e muitos anos, e muitos e muitos anos. Quando a gente já tá nesse corpo, assim, nessa forma, na verdade, humanoide, é que a gente já tá muito tempo aí na pista, né? Nós já somos bastante rodados. O espiritismo, ele difundiu esse conceito que a gente vem, vive uma vida, desencarna, vive um tempinho lá no plano astral, que a gente fala que é o período. No Espiritismo fala que é na erraticidade. Gera bastante confusão esse termo, porque erraticidade não é nada, não tem nada a ver com estar errado, né? Eu tava ali um período na vida bandida. Não. É você estar ali num período intermissivo, sabe? Ou entre vidas. Então é como se você estivesse dando aquele respiro ali para uma próxima. Então esse período, de acordo com o Espiritismo, é chamado de erraticidade, tá? Então a gente tem esse período de erraticidade, depois a gente se prepara para uma nova encarnação e vai nessa, tá? Muitos e muitos e muitos, muitos anos. Não falo nem anos, gente, são eras, tá? Eras. E eu já vi que uma pessoa colocou uma pergunta aqui. Eu diria assim: existe bastante divergência, tá, no que eu vou falar. Mas o que eu acredito, de acordo com os meus estudos, é que poucas pessoas hoje, na forma humanoide, ou seja, nós aqui, poucos de nós somos originários da Terra. E quando eu falo poucos, assim, menos de 1%, tá? A Terra é um planeta relativamente novo, é um planeta jovem. Então, um humanoide que é originário da Terra, ele não tá no nível que a gente tá. Ele ainda tá num nível muito primitivo. Então, ele já saiu da Terra e foi continuou a evolução em outro planeta. Então, nós não somos originários da Terra. A maioria de nós é exilado de outros planetas, ou seja, a gente não acompanhou o progresso do nosso próprio planeta natal e alguns estão vindo para ajudar nessa transição planetária. Então tem alguns que estão que encarnaram poucas vezes aqui nesse planeta porque eles estão vindo de outros para meio que ajudar e se ajudar também, tá? Porque quem vem só para ajudar é espírito missionário, que fica logo evidente que ele não tá aqui só para benefício próprio, para crescimento pessoal, ele tá aqui para ajudar mesmo. Então muitos vêm para ajudar em algum aspecto de algum planeta que ele veio que tem isso muito desenvolvido, então ele vem desenvolver isso aqui, mas em contrapartida ele também vem aprender muito um monte de coisas que a Terra pode proporcionar em termos de aprendizado e que ele não consegue aprender lá no planeta dele, tá? Bom, não vou fugir muito do tema, tá? Mas esse é um conceito. Então, a Terra dizem que é um planeta escola, né? Tem pessoas que falam que é planeta prisão. Não é planeta prisão, gente. Não acredite nisso. O conceito de planeta prisão é outro rolê, é totalmente diferente. A Terra é planeta escola, porque planetas que têm essa característica de ficar reencarnando, ele tem essa característica justamente para ensinar. O planeta prisão não fica reencarnando, reencarnando. O espírito fica lá preso num sofrimento medonho, assim. Um dia eu vou falar um pouco sobre as classes planetárias, fazer uma live sobre isso. Vocês vão entender melhor. Mas planetas que a gente ainda tá nessa roda de Sansara, que fala que é esse ciclo de reencarnações, ele tem essa característica porque ele é um planeta escola. A gente reencarna para aprender, sabe? É como não. Sim, pensando numa analogia, a gente pode pensar na escola, né? Que a gente vai, estuda lá um ano, uma série. Se a gente não aprendeu tudo que tinha que aprender naquela série, a gente não consegue para a próxima. Pelo menos na prática, aliás, na teoria, pelo menos não deveria ser assim. Eu sei que escolas públicas acabam passando todo mundo, mas na teoria, né, você só passa se você conseguiu aprender o que aquele ano tinha para te ensinar. Então, se você não aprende, você reprova e tem que refazer aquela série. O conceito é o mesmo, tá?
em relação à reencarnação. A gente reencarna porque a gente não, a gente não tá aprendendo, né? Ou muitas vezes a gente aprendeu uma coisa, mas aí precisa aprender outras que a Terra ainda pode proporcionar e por aí vai. Então, por isso que a gente reencarna tantas e tantas vezes. Então, o primeiro ponto é para aprendizado, né? O segundo ponto é para a gente equilibrar a nossa energia kármica. Então, eu sempre falo, quando eu falo a palavra karma, eu sempre trago assim, na continuação, o fato de que é muito controverso o conceito de karma, assim, para muitas pessoas. Tem muita gente que fala, ai, karma não existe, ai, que coisa cristã, não sei o quê. Mas você pode encaixar o karma no mesmo conceito de ação e reação, de lei de causa e efeito. É a mesma coisa, sabe? O aqui se faz, ali se paga, mesma coisa. Então, eu percebo que tem muita gente aí que não gosta dessa coisa do karma, porque a pessoa, ela não quer, ela não quer aceitar que as coisas que ela faz aqui, ela vai ter que... o verbo pagar, eu acho que é meio estranho mesmo, sabe? Mas... o verbo, tipo assim, você vai ter que pagar uma coisa errada que você fez. Por isso que eu acho que o pessoal não gosta muito, né? De, do, do, do conceito de karma. Porque fala assim, vai ter que pagar, que coisa mais religiosa. Mas assim, pensa assim, seria justo se você aprontasse o que você quisesse, aí você morre, e aí na próxima vida começa tudo do zero. Vocês acham que seria justo, gente? Eu não acho que seria. Que Deus é esse? Então tá bom, né? Então, por isso que as pessoas então tiram a própria vida e falam assim, ai não. Eu acho que eu já perdi muito tempo aqui, não fiz nada de útil, então eu vou logo partir, aí zera de novo, aí começa do zero. Não acho muito justo, né? Então, assim, não é que Deus tá punindo ninguém, é a gente que tá tendo que arcar com as consequências do nosso livre-arbítrio. Então, muita gente fala assim, eu não tenho livre. Como que é? O livre-arbítrio não existe aqui nesse planeta, existe sim. Só que o livre-arbítrio é no sentido de você plantar. Você pode plantar o que você quiser, mas você não pode escolher o que você vai colher. Né? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre falo isso, né? Que eu gosto muito assim dessa explicação. Você planta, tem lá um monte de semente para você escolher. Aí você fala, eu quero a semente da banana, vou plantar banana. Aí passa lá um tempo, né? O negócio frutificou, hora da colheita. Ah, eu não quero colher essa banana, não, eu quero colher maçã. Não. Você não escolheu plantar banana, você vai colher o que você plantou, que é a banana. Então é isso que é a questão do karma, sabe? Da ação e reação e principalmente do livre-arbítrio. Você vai. Você quer, não, então Deus é injusto, por que Deus não interfere nisso? Gente, você não quis ser rebelde? Né? Quis ser rebelde lá atrás, fazer, não, eu quero fazer isso e foda-se. Aí na hora de colher, você fala, poxa, Deus não existe, Deus não sei quem. Então, assim, existe sim, né? Existe, dá muita liberdade pra gente fazer o que quiser. E nessa altura do campeonato, né, que nós estamos, a gente é bem ainda atrasado, mas a gente sabe que existe do que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado é muito claro, né? Então, voltando aqui. Então, por isso que a gente reencarna, porque a gente desequilibra essa balança, né? Então, a gente vai lá e comete uma ação naquela vida que a gente estava, a gente não teve a oportunidade de colher aquilo que a gente plantou, né? E aí a gente precisa reencarnar para colher aquilo. Isso é um fato, é uma questão kármica, né? De lei de ação e reação. Mas existe também o karma, também quando é ligado com outras pessoas, onde a outra parte ou as outras partes que foram ofendidas por você, quando eu falo ofendidas, assim, pode considerar prejudicadas em todos os aspectos, ela não perdoa e ela quer vingança. E por você ter feito mal para aquela pessoa em algum momento, você deu o direito dela se vingar, dela ter. Não direito, você criou um laço, né? Quando você foi lá e fez um mal, cometeu uma injustiça com alguém, você criou um laço. E aquela pessoa, ela pode ou não manter aquele laço existente, né? Se ela perdoar, ela esquecer, ela falar, não quero, sabe, ficar preso nisso. Eu perdoo, deixo ele lá e vou seguir minha vida aqui. Tá tudo certo, de verdade. Não vou me vingar, tá tudo bem. Não tô pronta ainda pra andar de mão dada com ele, mas assim, tá tudo certo. Não quero mal pra ninguém. Então aquele laço, ele é desfeito com aquela pessoa, mas quem causou o mal ainda vai ter que pagar de alguma forma, mas não mais com a pessoa vítima, porque
ela foi vítima, ela não é obrigada a ficar, voltar, por exemplo, reencarnar com aquele que fez mal pra ela. Se ela perdoou, se ela já superou aquilo, tá tudo certo. Mas aquele que fez o mal, ele vai pagar, então, de uma outra forma, entendeu? Então, por isso que precisa reencarnar. Enquanto ele não reencarna, ele não paga. Então, assim, existe sim, né? Quando a pessoa faz um mal muito grande, ela desencarna, ela vai pagar um pouco sim no plano espiritual. Então, ela vai para umbral, ela vai sofrer. Muitas vezes as pessoas que ela fez mal já estão desencarnadas e aquelas pessoas querem vingança, então elas se juntam com outras vítimas, né? E vai lá e faz muito mal para aquela pessoa lá no plano astral, mas mesmo assim ela vai ter que ainda pagar aqui na matéria. O que você faz na matéria, você resolve na matéria. É um bagulho, gente, complexo pra caramba. Então eu não vou. Assim, o conceito é esse, tal, porque reencarnamos. Tá, uma coisa que eu anotei aqui que é uma curiosidade, né? Não são todos os planetas que têm essa mecânica da reencarnação, tá? Geralmente são planetas classificados como provas e expiações. Então, a Terra hoje ainda é um planeta de provas e expiações. Ela tá em transição, né? Fala que a transição planetária ela tá no final da transição para se tornar um planeta de regeneração, para entrar ali, né? Na verdade, entrar no começo da regeneração. Só que ainda é provas e expiações. E o planeta de regeneração ainda também existe encarnação. Então, planeta primitivo, provas e expiações e regeneração ainda se encarna, né? Então ainda tem vida material. Quando fala encarnar, na verdade ainda existe vida material e vida espiritual, obviamente, mas também vida material. Mas planetas acima já de planeta de regeneração já não precisa mais ter a encarnação. Alguns ainda têm, mas são encarnações que duram muitos anos, tipo, seres vivem 500 anos, 600 anos, com anos equivalentes aqui da Terra, tá? Lá é outro rolê, mas se a gente for pensar na equivalência aqui da Terra, é mais ou menos isso. 500, 600 anos. As crianças não são mais geradas da forma que é gerado aqui, né? Aquela coisa pesada, né, na barriga da coitada da mãe. Então, é de outra forma, mas ainda tem algumas experiências na matéria para outras coisas, não mais para karma, para resolver karma, é mais para experiências, porque a matéria ela tem só na matéria que a gente tem condições de aprender muitas coisas, mas são coisas ainda base, né? Então, coisas de questões morais, de amor, de empatia, sabe? É, de superação de vícios, de instintos ainda muito animalescos, isso a gente só aprende na matéria. Por isso, ainda que a experiência material existe em outros planetas que já superaram o provas e expiações, né? Mas provas e expiações, ele é caracterizado principalmente pela questão do karma. Então, enquanto ainda houver necessidade de karma, o planeta ainda é provas e expiações e com certeza ainda tem essa questão aí da reencarnação. Dizem que Júpiter existe seres ainda encarnados. Encarnados não tem mais encarnação. Né? Júpiter, olha que louco. Em Júpiter falam, né? Dizem as boas línguas, que em Júpiter existe ainda a vida espiritual com os seres em perispírito, que é como a gente fica quando desencarna aqui. Quando a gente desencarna aqui, a gente ainda mantém uma aparência física, um corpo com 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, igual a gente tá aqui, mas é um corpo mais sutil. E é um tipo de matéria, tá? Só que é uma matéria bem sutil. Aquilo não é o espírito, aquilo é o perispírito, é um corpo ainda ali. Só que, então, em Júpiter ainda existe essa vida espiritual manifestada com o perispírito, mas a maioria dos seres, eles apresentam um desenvolvimento, uma manifestação mental. E não me pergunte, gente, que louco. Eu não sei se eles têm uma forma, se é um monte de, sei lá, eu faço a menor ideia como que funciona isso. E eu não gosto muito de pensar porque me dá como assim? Tipo, é só uma voz? As pessoas se comunicam como? Ninguém fala? É uma telepatia? Que coisa estranha. Não tô pronta pra isso, né? Mas ó, vai demorar muito pra gente chegar lá. Mas até quando a gente chegar lá, a gente vai entender e vai estar tudo certo também. Ah, uma coisa também que as pessoas falam, poxa, mas por que. Polêmica. Qual que é a maior polêmica da reencarnação, gente? Não sei se é a maior pra vocês, mas pra mim, o que todo mundo fala é: poxa, por que, que a gente não lembra das vidas anteriores? Por que, que a gente não lembra dos combinados lá no plano astral?
Por que que você tem missões, entre aspas, para fazer aqui, coisas para resolver aqui, e você não sabe, né? Porque isso é injusto. Se a gente soubesse, as coisas iam ficar tão mais simples, né? E essa é uma das maiores características da reencarnação. Você não lembrar o que que você foi antes, quais são exatamente os seus combinados, né? Então você não sabe do seu plano reencarnatório e você não sabe o que que as pessoas que do seu convívio nessa vida foram lá atrás em outras vidas. Você nem sabe se você já tinha alguma relação com as pessoas que você se relaciona hoje, se essas pessoas já vieram de outras vidas. E por que que isso acontece? Tem dois motivos. O primeiro que eu vou falar, que é o talvez é o mais óbvio, na verdade tem três motivos. O primeiro é a gente não, por exemplo, né? Eu já falei sobre essa vida aqui pra vocês, eu não vou repetir essa, talvez se der tempo eu falo de uma outra vida, porque eu até anotei aqui, porque eu sempre falo, eu acho que eu regredi umas 6 vidas, né? Eu anotei, gente, pra vocês. Eu não esqueci, sabe quantas vidas eu regredi? 7. 7 vidas. Eu lembrei de uma vida que meu pai, duas vidas com minha família de pai, meus pais e minhas irmãs. Eu tenho 3 irmãos, nós somos em 4. E aí eu lembrei de duas vidas com eles. Uma eu lembrei só um flashzinho, assim, muito só um flash mesmo, mas eu já entendi todo o contexto. E a outra eu lembrei muito, muito. E essa segunda que eu lembrei muito, muito, ela foi terrível, assim, terrível. Meu pai era uma pessoa horrível, assim, acabou com a minha vida e das minhas irmãs. Eu descobri isso, eu já tinha 30 anos, mais ou menos. Então, assim, eu já estava muito já envolvida na espiritualidade. Eu estudo desde espiritualidade desde os 13 anos. Mas eu não ia muito a fundo, eu ficava muito no espiritismo, né? Mas com 30 anos já, eu já estava muito nesse rolê, assim, de outras frentes espiritualistas e tal. Então, eu tava muito já ok, sabe? Foi um baque, sim, mas eu fiquei muito ok. Enfim, se eu soubesse isso quando eu era adolescente, que eu tinha muita treta com meu pai. Nossa, a vida inteira, assim, de confusão com meu pai e eu, né? Eu e minhas irmãs também. A gente não lembra das vidas, porque se eu tiver, por exemplo, se eu já soubesse desde sempre. Meu, com 15 anos, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Com 15 anos eu ia sair de casa. Com 15 anos, tenho certeza. Se eu soubesse, eu não teria nem perdoado minha mãe. Tanto que hoje minha mãe é espiritualista. E ela não me segue aqui, tá? Antes que perguntem. Eu não contei isso pra ela porque ela não aguentaria. Foi uma coisa muito pesada. E hoje ela é uma pessoa incrível. Uma mãe, assim, incrível. Não seria nada sem ela. Então, gente, a gente não pode lembrar. Senão não ia dar certo, né? Tem muitas pessoas que encarnam como, sei lá, recebe tem um filho, né? A pessoa vai lá, fica adulta e tem um filho. E aí esse filho dá trabalho, né, e tal, mas depois amou, descobriu, né? Passou lá o tempo, aquele bebezinho lindo, maravilhoso, fazendo um monte de gracinha, super apegado ao pai, né? Desenvolveu o amor. Depois que os dois desencarnam, esse pai descobre que esse filho matou ele e a família inteira dele em outra vida. Se ele soubesse disso assim que o bebê nasceu, você acha que ele ia conseguir amar aquele bebê? Vocês acham que ele ia conseguir trocar fralda, perder noites de sono, dar todo o salário para comprar coisa pro bebê, para pagar a escola? Vocês acham que ele ia conseguir fazer isso? Não ia conseguir, gente. Não ia conseguir. Simplesmente ia desistir. Então, esse é um ponto, porque que a gente não lembra. Um outro ponto é a gente não lembra porque às vezes não, tá? Se a gente tá aqui encarnado na Terra pagando karma, é porque a gente também foi esses demônios aí que as pessoas também foram. Então nós também fomos, tá? Eu não tô falando que nós somos, a gente não tem que se sentir culpado, nada disso. A gente tá aqui já pagando todos os pecados, mas nós também fomos. E em algumas dessas vidas que eu lembrei, eu também vi situações que eu fiz horrorosas, tá? Quem é mais raiz aqui nas lives sabem que eu já contei uma das vidas que eu fui uma pessoa horrível. Tipo, eu fiz um negócio horroroso, assim, por pura. é, é, por puro egoísmo. Pensei só em mim, sabe? Então, ah, também eu descobri isso quando eu descobri todas elas numa mesma época, assim. Então, quando eu já tinha uns 30 anos, sabe?
Então, assim, se hoje, talvez se eu te descobrisse isso lá atrás, adolescente, ou eu ia acabar descambando para ter aquele mesmo comportamento, ou eu ia me culpar tanto que eu ia entrar em depressão, entendeu? Eu não ia querer me relacionar mais com ninguém, porque a situação teve a ver com relacionamentos, então eu ia achar que eu não era digna de me relacionar com ninguém, enfim, esse é um ponto. Agora, o terceiro ponto do porquê que a gente não lembra é a gente precisa provar para nós mesmos que a gente aprendeu. Então, gente, olha só, uma outra analogia. A analogia da escola explica tudo, assim, que acontece aqui na Terra. Por isso que eu gosto de falar que a Terra é um planeta escola, porque funciona da mesma forma, né? Considerando as devidas proporções. Mas assim, na escola, quando o professor fala, olha, gente, vai ter prova dia 20 de novembro. A prova é com consulta. Você vai estudar? Você vai estudar nada, gente. O máximo que você vai fazer é garantir que você está com a matéria em dia. Ou, eu sou mais old school, né? Então, antigamente não podia usar tablet nem notebook na escola. Então, a gente tinha que anotar. E aí, as matérias. E geralmente, quando um professor era bonzinho o suficiente para dar uma prova com consulta, ele falava que não podia consultar o livro, né? Você tinha que consultar a sua matéria. Então, o máximo que a gente fazia quando a gente era muito, né? Muito vida louca, não tinha anotado nada, a gente pegava com alguma pessoa mais certinha, estudiosa, pegava lá a matéria, tirava a cópia e colava na folha do caderno. O máximo que a gente fazia, para garantir que tinha o que consultar, né? Alguns professores ainda também, né, tava cagando esses professores. Eles iam lá e falavam que podia ser em dupla, podia ser em trio. Então, assim, você vai estudar, você não vai estar nem aí, você vai viver tua vida, chegar, você só vai garantir que você tá com a matéria no caderno no dia. E mesmo assim, tinha muita gente que não aparecia no dia com a matéria, ficava ainda pegando o caderno do colega, passando escondido por baixo da carteira, porque nem isso a pessoa tinha a capacidade eh, de fazer, né? Não tinha nem a capacidade de ir lá e garantir que estava no caderno dela, ela ficava pegando do outro. Então, quando o professor fala assim, olha, prova dia 20 de novembro e sem consulta, tá? E vai cair assim, tudo que eu ensinei no ano. Prova dia, né, 20 de novembro no final do ano, para acabar o ano, fechar o ano, valendo 8 pontos. Então, se você não passar nessa, já era, reprovou, né? Só tem, além disso, tem um trabalho que vale um ponto e mais aquele pontinho da presença, que você faltou mais que tudo o ano todo. Então, você precisa desses 8 pontos. O que você vai fazer, gente? Você vai ralar o cu no asfalto, mas você vai estudar, você vai se virar nos 30 e você vai estudar e você vai aprender, então você vai já desistir, falar, ah, reprovei, foda-se. Mas sabendo que você reprovou. A encarnação é a mesma coisa. Você não pode estar com consulta ali, porque senão você vai fazer exatamente as coisas de uma forma mecânica, você não vai se esforçar em nada. Você sabe exatamente assim, poxa, eu não posso brigar com aquele fulano, eu odeio fulano, mas eu não posso brigar porque se eu brigar vai ter que voltar de novo, ai saco, então tá bom, né? E não vai ser nada genuíno. Então não dá, eu sei que é foda, eu sei que é difícil, eu sei que é um ó, mas a gente tem que encarar assim do zero. A experiência tem que ser do zero. E ainda a espiritualidade ajuda muito a gente, tá? É que a gente quer que alguém chegue assim e fale assim, oi, tipo, apareça em carne e osso, oi, fulano, olha só, a tua mãe, ela foi a pessoa que você deu né, na vida passada. Então, você precisa, querida, amá-la, porque senão ela vai virar teu obsessor quando desencarnar. Ela era, inclusive, teu obsessor, tá? Tá difícil pra você também, tá muito mais difícil ainda pra ela. Tá bom, querida? Então, então assim, é isso, gente. Então, mesmo assim a gente ainda não ia fazer, tá? Só pra vocês ficarem, pra vocês entenderem. Mesmo assim a gente ainda não ia ter capacidade de cumprir as coisas. Então é melhor a gente cumprir. E assim, o mundo espiritual, né? O espiritismo, a espiritualidade também no geral, muitas crenças espiritualistas acreditam que a gente é eterno. Uma vez que Deus nos criou, nós somos eternos, não acaba. Então não tem pressa, né? E muitas vezes você tem um inimigo tão fodido, tão ferrenho, que você vai vir a primeira vez e todo mundo sabe que não vai dar certo a primeira vez. Mas é aquele ditado, né? É, água mole em pedra do, eu dou uma de Chaves aqui, né? Vou falar o ditado, misturo tudo. Mas eu lembro desse.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, assim, você vai encarnar milhões de vezes. Milhões não, vai, mas quantas vezes forem necessárias para você resolver aquela questão com aquela pessoa. Então, geralmente a primeira não vai rolar mesmo, principalmente se são inimigos muito mortais, assim, não vai rolar. E a espiritualidade sabe, mas precisa ter as tentativas, precisa, né, começar. Vamos lá, vamos ver as perguntinhas. A Ana Gabriela Brondizio. Para lembrar das vidas passadas apenas com uma regressão bem feita, com um profissional? Boa você falar isso porque eu pulei aqui o negócio que eu anotei. Então, existe você regredir de forma espontânea. Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui delas, mas eu regredi 7 vidas. Dessas 7, 4 eu regredi de forma espontânea. Dessas 4, 2 eu confirmei lá na terapia de regressão que eu fiz depois. Eu regredi de novo, né, com a terapeuta, essas 2 que eu já tinha regredido sozinha. E aí eu fiz terapia de regressão e regredi mais 3, né? Ao todo foram 7. Então, você pode regredir sozinho ou em terapia. Sara Costa, planeta Terra, então não é um planeta berçário? Não, planeta escola. Berçário seria capela? Não, Eduardo. Berçários são planetas muito novos. E olha que a Terra é considerada um planeta jovem, tá? Mas berçário é o planeta que os espíritos nascem. Então, assim, é abaixo do primitivo ainda. Buda já falava em reencarnação e karma, sim. Inclusive esse termo karma, na verdade, ele veio do budismo, né? Tanto que no espiritismo não se fala karma, se fala ação e reação, causa e efeito, mas é a mesma coisa. Eduardo, isso mesmo. Eduardo Lima comentou. Eu acredito que a aversão ao karma é uma forma de não lidar com a responsabilidade dos seus atos. É isso mesmo. Gente, eu nem ia falar porque eu fiquei até com um pouco de medo. Não é medo, mas a gente tem que evitar a fadiga, né? Teve um cara que ele mexe com magia e com ele é. Como que é? Magia luciferiana, não sei o quê. Aí vai ele aparecer no meu perfil. Aí eu fiz a live falando do. Essa última. Live não, um vídeo falando sobre. Que o umbral só é legal para quem tá inconsciente, né? Encarnado. E aí ele falou assim, espiritualidade e moralismo não combina, que espiritualista é você. O cara, tipo, me descascou. Eu falei, mas quem tá falando de moralismo, né? Eu só falei que a verdade ali é outra, você tá sentindo prazer mesmo e tal. E eu não falei, não demonizei sexo. Quem me acompanha aqui, pelo contrário. Aí eu falo, vão transar, gente. Transar é bom, ajuda a liberar energias, ninguém, quem tá com, né, sua libido em dia não enche o saco de ninguém, mas você tem que saber que lá no umbral não é lugar para você fazer isso, porque senão os caras não estão ali atrás de ter sensações incríveis de orgasmo, eles estão ali para sugar tua energia. E aí ele não gostou, falou um monte, aí quando eu entrei no perfil do cara, o cara, tipo, muito trash. Aí eu lembrei de uma pessoa, de um vídeo que eu assisti do Saulo, ele falando que tá tendo um movimento de uma galera que fica aversa a karma, porque eles estão nessa pegada. E eu já vi isso lá no astral, com um ser muito trevoso falando isso, que que Jesus é muito moralista, que ele que criou, né, eles chamam Jesus de o Cordeiro, tá? Não sei se eu já falei isso pra vocês. Os trevosos não falam o nome de Jesus, eles falam assim, o pessoal do Cordeiro, eles ficam falando disso de bem e mal, porque eles querem ter controle, mas a gente aqui deixa fazer o que quiser. É um engano tão grande. Eles podem fazer o que eles quiserem, os magos, os dragões, mas quem tá abaixo desses caras é tipo um CLT não remunerado, tá? Então, assim, é um engano, né? Tá tendo esse movimento aí na internet. O pessoal, faça o que quiser, que é tudo da lei, né? Tá lá, né? Dizem que Raul Seixas se lascou federal quando desencarnou. Mas você achar que vai fazer besteira e não vai ter reação é muito infantil. Pois é, Ruth. Essa galera, eles não falam com essas palavras, mas eles querem dizer assim: o mundo é dos espertos, sabe? Ande com as pessoas certas e você pode fazer o que você quiser, que você vai ter proteção. Tá bom. Você pode até não conseguir sofrer a reação de quem você, diretamente da pessoa que foi tua vítima. Pode ser, pode acontecer. Mas você não foge de uma lei que é universal, é uma lei natural, a natureza. Não é um espírito que vai atrás de você, não é Deus que fica ali com um cajado
julgando, ah, você vai pra direita, você pensa que você sobe, você desce. Não, é um bagulho que funciona naturalmente, sabe? É igual as nossas reações naturais aqui do corpo. Ah, bebeu água, vai fazer xixi. É tipo isso, não tem escapatória. Ai, Breno, você perguntou, é tão complexo isso, mas vamos lá. Ele tá perguntando e o Dharma, o Breno Chaves. O Dharma, ele é praticamente o oposto do karma. Não é o oposto, mas, por exemplo, quando você faz muitas coisas boas, boas mesmo, o Dharma não tem nada a ver com não fazer o mal, é fazer o bem. Então, vamos supor, você fez o mal, né? Gerou um karma, você baixou aqui teu nível. Aí você tá aqui é a base, todo mundo tá aqui é o nível do mar. Você gerou um karma e você baixou. Só que fez uma coisa ruim, baixou. Aí você, em contrapartida, começa a fazer um monte de coisas boas em outros aspectos da vida, começa a ajudar um monte de gente, faz coisas muito boas, as pessoas são gratas a você, você faz, sei lá, tem uma vida muito boa, mas você fez uma coisa ruim lá no início da sua vida. Aquele karma não desaparece. Mas aí você tá com coisas boas aqui, ó. Então, quando no final da vida você desencarna, é colocado tudo na balança junto com aquilo que você já tinha lá em outras vidas. Porque, lembra, não zera. Aí vê, nossa, ele teve esse karma aqui, mas olha o tanto de dharma. Então, na balança, você ficou com mais crédito do que débito. Eu tô falando num termo contábil, né? Que eu sou contadora. Mas, enfim, você fica mais positivo que negativo. Então, meio que aquele karma, você não vai nem sentir ele vindo. Se ele vir, você não vai sentir, porque já o saldo subiu, o saldo veio por cima dele, entendeu? Tipo isso, mas é um termo complexo. Gente, ó, outra coisa legal pra falar assim. Eu já vi pessoas super sérias falando isso da espiritualidade, eu concordo super. É, eu diria que, tipo, 90%, para não falar 100, tá? 90% das pessoas da nossa família são pessoas de outras vidas que estão vindo junto. A família é um bagulho. O núcleo do nosso karma tá na família, tá? Fato. Pode ter vindo outras pessoas também depois e tal, mas a família é grupo karma. Eduardo, mas saber dessas coisas também servem como ponto de evolução? Serve quando você está preparada, que é difícil, né? Como saber se você está preparado? Eu não ia falar isso agora, mas vou falar. As que eu lembrei espontaneamente, teve uma que foi que eu contei pra vocês aqui, uma outra vez, contei ela todinha. Todinha não, quase. É, foi muito pesada, muito pesada. Só que eu lembrei dela sozinha. E foi numa fase que ela foi muito importante pra mim, porque teve muito a ver, assim, eu tava passando por uma fase muito difícil, que eu ia tomar uma decisão na minha vida. E depois eu descobri que se eu tivesse tomado essa decisão, eu descobri depois que eu tive essa lembrança. Eu relacionei, na verdade, né? Se eu tivesse tomado essa decisão, nossa, eu ia colocar muita coisa a perder, assim, sabe? Em relação à minha programação reencarnatória. Então foi muito bom. E não foi à toa, eu lembrei dela todinha sozinha. Eu tenho certeza que foi meu mentor, os mentores, né, dos envolvidos que me colocou, me permitiu lembrar isso para que eu pudesse ter essa noção, porque senão eu ia fazer uma merda muito grande. Então me ajudou muito. Mas, Edu, aí o que aconteceu? Eu não acreditei na minha própria experiência. Eu não confiei 100%, sabe? Eu falei, será que eu não tô em surto psicótico? Mas era tão detalhado, assim, tinha detalhes do detalhe. Depois que eu sonhei, eu tive vários sonhos nessas lembranças. Eu comecei a lembrar sozinha de várias coisinhas dessa vida. Mas eu não confiei muito, né? Eu quis uma segunda opinião, então eu fui atrás de uma terapia de regressão e confirmamos ali de fato que foi uma vida, né? Eu regredi de novo para ela. Então, é, então, assim, essa foi bom. Agora, quando eu fiz a terapia de regressão, era um pacote, né? Eu lembro que tinha várias opções, mas eu peguei um pacote completo lá que a gente regrediu um monte de vida. Aí, as outras 3 vidas que a gente regrediu, que não foi essa daí que eu acabei constatando lá, meu, eu não tava pronta pra saber. Principalmente uma delas me desequilibrou demais, assim. Demais, demais. Muito. Até hoje é um negócio que eu tive que me afastar. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu tive que me afastar das pessoas envolvidas, porque eu não tava sabendo lidar. Me afastei. Então, não foi bom. Por quê? Porque eu fui atrás, tá? Uma outra que eu lembrei na terapia, pra mim foi totalmente diferente, que eu contei pra vocês na live das guerras, né? Porque eu estive numa guerra.
Então, pra mim aquilo ali, se eu soubesse ou não, pra mim não fez a menor diferença. Mas aquela uma ali, uma outra também foi pesada, mas não me abalou, mas teve uma que me abalou demais, assim, ó. Enfim, então eu não aconselho quando não vem sozinho, sabe? Porque é difícil você saber se você tá preparado. A Emily falou, Ju, o despertar espiritual acontece por qual motivo em relação a vidas passadas? Não sei se eu entendi essa pergunta. É, a lembrança de vidas passadas de forma espontânea, então, depende de cada um, né? No meu caso, foi uma questão do meu relacionamento, que se eu não tivesse tido essa lembrança, eu ia ter feito uma merda muito grande e ia acabar fodendo com uma tentativa ali que a gente estava tendo, mais uma tentativa de muitas que a gente teve em outras vidas, é, que eu não tive acesso a todas, tá? Mas. E tava indo bem, mas por eu tava com desequilíbrio mental e eu ia colocar tudo a perder, sabe? Enfim, no meu caso foi esse.